Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado. E hoje, o De Frente com o Touro tem a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan Piero Contesini, sócio-presidente do conselho da Fintech Asas, que oferece soluções para automatizar atividades burocráticas das empresas. A palavra Asas, que se pronuncia como asas mesmo, né, Piero? Vem da expressão Automation for Software as a Service, ou automação para software como um serviço. Piero se formou em Santa Catarina em gestão financeira pela Universidade do Sul e fez pós-graduação em gestão de produtos e serviços na FGV. Ele fundou a Asas junto com o irmão Diego em 2013, lá em Joinville, e recebeu autorização do Banco Central para atuar como instituição de pagamento ano passado, 2021. Hoje, a empresa atua em todo o Brasil e oferece conta digital para empresas, além de soluções para cobrança, comunicação e antecipação de recebíveis. Piero e seu irmão começaram a idealizar a Asas ainda em 2010, lá na Informante, uma fabricante de software que eles também fundaram e que mostrou uma oportunidade para facilitar o processo de cobrança das empresas, que era muito trabalhoso. Bem-vindo, Piero. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço. Tudo de bom. Bom, o público vai gostar dessa conversa, né? Startup, tecnologia é um tema que encanta todo mundo, principalmente os espectadores da Jovem Pan. Bom, vamos para a primeira pergunta, Piero. Conta um pouco, né? O que a Asas faz, como que ela ajuda as empresas, conta um pouco da sua empresa para o público que está lá em casa. Claro, muito bom. O foco da Asas é ajudar o negócio a diminuir o esforço que ele leva para ter acesso a serviços financeiros, né? Nós começamos resolvendo um problema muito claro para o nosso cliente, que é receber dinheiro. Então, lá em 2013, 2012, nós tínhamos um problema, que nós tínhamos a Informan, como você falou, e na Informan nós começamos a construir um software, e esse software ele precisava cobrar pela internet. Tá. Naquela época, a gente pensou, bem, vamos receber por cartão de crédito. Ligamos na época era Cielo, algumas empresas, nenhuma fazia ideia do que era cobrança recorrente. Recorrente é aquilo que hoje o Netflix todo mundo tem, que tu passa o cartão uma vez e ele passa sozinho. E fica cobrando todo mês. Isso na época não existia. Olha só. Aí nós fomos buscar... Hoje existe, né? Hoje é uma coisa ridícula, né? Normal. Aí nós fomos buscar no exterior uma empresa. Encontramos uma empresa, na época chamava Zuora. Hoje é uma empresa de capital aberto, gigantesca. Os brasileirinhos aqui ligaram lá, né? Não, a gente quer comprar vocês, não sei o que, tal. Ah, beleza, a gente precisa que suporte boleto bancário. Eles, O que é esse tal desse boleto bancário? Ninguém sabia o que era, porque querendo ou não, é uma jabuticaba, entre aspas, sim. brasileira. Aí nós, vamos testar cartão de crédito, né? Vamos fazer a galera pagar no cartão. Ok? Na época, entre 2010 e 2015, quando você era uma pequena empresa e você queria pedir cartão de crédito, você recebia um tal de um Visa Nacional. Tá. Não sei se tu já chegou a ver isso, mas era um cartão que não funcionava na internet. Ele só funcionava nos pontos de venda. Olha que interessante. Porque a pessoa tinha medo de internet, é por isso? É porque os bancos não permitiam, eles criaram um cartão que não funcionava fora do Brasil por causa de fraude, eu acho. Tá bom. Eu não sei a explicação, sinceramente. Mais outra jabuticaba brasileira que só tem aqui. É, né? Isso aí. Aí a gente foi tentar contratar esse troço e não funcionava. Por quê? Porque os nossos clientes todos tinham esse tal desse Visa Nacional. Aí nós tivemos a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um software que tu pega, o nosso cliente passa pra gente um e-mail, como é o contato, o nome do cara, e a gente loga no banco, baixa o extrato, a gente compara o que deveria ser pago com o que foi pago de fato, e quando o pagamento não veio, a gente dispara um e-mail sozinho falando: olá, João, percebemos que você não pagou tal coisa. Para sua comodidade, pega aqui o boleto gerado para mais 2 dias. Tá. A nossa secretária passava 20 dias por mês cobrando esse nosso software que tinha 20 contas. Ela foi para 5 minutos por dia depois que a gente fez esse software. Que legal, que legal. Aí a gente falou, aí tem negócio. Só que na época nós tínhamos uma empresa muito maior, nós tínhamos todo um produto que o mercado comprava, que era a fábrica de software. Alguns anos depois a gente vendeu a fábrica de software e eu e o Diego nós fomos focar em testar algumas hipóteses de modelo de negócio. Lembraram desse aí? E nós lembramos desse e falamos, vamos testar isso que a gente imagina que tenha mercado, que faça sentido, claro. né?
Aí fomos testar. Quando nós começamos a testar, os primeiros 6 meses a gente testou bem. Já que a gente foi o nosso próprio cliente, vamos tentar vender para outras empresas de software. Tá. Né? Foi a nossa primeira ideia. Não deu certo. Demos com os burros na água fortíssimo. Porque a gente entendeu o seguinte, que empresas de software na época tinham mais ou menos umas 200 que precisavam o que a gente estava fazendo. Metade delas tinha resolvido em casa o problema. Metade delas precisava de um ERP para gestão recorrente, que era um software mega complexo. Nesse meio tempo, nós tínhamos um website onde a pessoa entrava em contato com a gente, um chat desses online, tipo o WhatsApp é hoje em dia nos websites, sabe? Sim. Aí chegou um encanador, e esse encanador, ele não conseguia nem escrever sem ponto, tudo caixa alta. Claro. E ele falou assim, olha, eu tenho 200 boletas, onde eu baixo o ponto .exe do Asas. O Asas era um negócio de API, feito para programador, mega robusto. Só que esse cara tinha 200 cobranças por mês para cobrar. Tá. Só para você ter uma ideia do tamanho disso, nos últimos 6 meses, a gente tinha vendido para 5 startups o nosso produto e a gente não tinha 100 transações por mês. Tá. E um encanador tinha 200. Olha que legal. Só que ele era incapaz de usar o nosso produto. Porque é um produto feito de programador... Para programador. Para programador. Tá. Aí nós falamos, bem, vamos ajudar esse cara. Vamos dar um jeito. Vamos pedir para ele um Excelzão com a lista. A gente cobra com a nossa carteira do banco, com tudo. E no dia seguinte a gente repassa pro cara o dinheiro. Tá. Fizemos isso em 15 dias. A gente tinha feito 3 vezes o faturamento do que os últimos 6 meses com o encanador. Que legal. Olha que história legal. Maluco, né? Aí a gente pegou e falou, bem, nós achamos o mercado, mas o produto que a gente tem não serve. Tá, vamos facilitar isso aqui, fazer daquela cara Windows, sei lá. Jogamos o produto que a gente tinha fora e começamos do zero com uma única ideia. Vamos fazer o McDonald's da cobrança, igual um drive-thru. Tu entra no website, em 4 passos. O site qual que é exatamente? Asas.com. Asas.com. ASAAS.com, tá? Exatamente. Entra no website, na primeira tela você passa o e-mail de quem você quer cobrar, e em 4 passos, quando acaba esses 4 passos, quem vai pagar já recebe a notificação dizendo, olha, que legal. Você agora já pode pagar. E o meu cliente fica sabendo todos os processos desse pagamento. Que espetacular. Só para você ter uma ideia do quanto isso funcionou, naqueles 6 meses anteriores, a gente tinha adquirido 20 clientes. Tá. Quando a gente lançou essa nova versão do software, nos primeiros 30 dias, a gente conseguiu 40 clientes. Naqueles 40 dias. A gente fez 2 vezes o crescimento dos últimos 6 meses, fazendo um negócio de 4 passos. Que legal. Não, quando facilita, todo mundo fica muito mais interessado, né? Que funciona. E desde então, a gente vem, tudo que foi feito no Asas foi feito pensando assim, como é que eu facilito a vida do cara para que um semi-analfabeto, uma pessoa com baixo nível de instrução consiga utilizar perfeitamente todos os serviços que ele teria no banco. Tá, que legal. E dando um passo atrás, então, como é que foi a sua ida para esse campo da tecnologia antes, da empresa antes de software? Como é que você entrou nesse mercado? Boa. Meu pai era engenheiro eletrônico, né? E eu aprendi a programar muito cedo, eu e meu irmão. Então eu com 8 anos e ele com 6, a gente já tinha aqueles computadores ligados na TV, coisa mais antiga. Hotbit. Não era MSX, Hotbit, TK90X. MSX? MSX. Então, o MSX ainda era depois. Eu tinha um TK90X que foi antes do Collor abrir a importação, era feito no Brasil. Uau! Isso sim é lá de trás, hein? Aí ele nos ensinou a programar muito cedo. Quando eu tinha uns 12 e o Diego tinha uns 10, ele foi até o Paraguai e comprou um PC pra gente. Na época, um PC custava o preço do mundo. Nossa, era muito caro. Era um negócio caríssimo. E nos deu. E a gente gostou muito. Que demais. Então, acabou que eu nunca fiz faculdade de tecnologia, porque quando eu cheguei aos meus 16 anos, já sabia muito mais do que 90% dos professores. Que demais. Então, quando a gente começou a trabalhar, a gente sempre trabalhou com tecnologia. E nesse PC vocês estavam programando, a gente estava programando. O tempo todo, 24/7. Que demais, que história. Então, veio de casa, foi dentro de casa. Exatamente. Tá. E agora, voltando para a empresa, quais dificuldades vocês enfrentaram no começo da empresa? Bom, você contou um pouquinho aí, né? Teve uma que foi até interessante. A maior parte dos investidores, quando eles diziam não, eles diziam que a gente ia ser preso. Porque é o seguinte, no final do dia a gente movia o dinheiro do cliente. Então vamos lá, você quer cobrar o seu cliente, você me pede, eu cobro para ele, eu recebo o dinheiro na minha conta e depois te repasso. Tá. Eu comecei a fazer isso
final de 2012, começo de 2013. Tá. A lei que implementa a instituição de pagamentos, que é o tipo que eu sou, de companhia, saiu em novembro de 2013. Caramba. Só a lei. Só que para ela ser regulamentada, levou mais 2 anos pelo Banco Central. Então você ficou atuando ali na linha cinza por um tempo. Exato. Não era ilegal, mas não tinha regulação. Porque não existia também o que você estava fazendo. Você estava criando, estava inventando, quando tem desbravador. Exato. Então o que acontecia? Todo mundo dizia que eu ia ser preso. Tinha os investidores... Então, além de tudo, ainda enfrentava o medo. O que a gente está fazendo que não vamos ser preso? Todo mundo achava que era atividade de banco. Olha, que interessante. A dificuldade mesmo. Um medo desse aí no começo assusta qualquer um. E você teve apoio de investidores no começo, não? Sim. A gente captou com anjos, que eram pessoas que a gente conhecia. Pessoas físicas, amigos. Family and friends, o tradicional family and friends. Exato. Na época eu estava passando tempo aqui em São Paulo, então eu captei com uma pessoa daqui, mais algumas pessoas do Sul. Depois nós fizemos uma rodada de capital semente, fizemos série A e série B. E agora estamos próximos de um Series C, que é a terceira grande rodada de investimento. Oh, que legal, que legal. E tem algum erro que vocês cometeram que poderia ter sido evitado, né? A gente sempre passa aqui para os espectadores o que a gente aprendeu, né? Teve alguns erros que poderiam ter sido evitados? Com certeza. Eu acho que o primeiro e talvez o maior erro que eu cometi foi lá no começo qualificar melhor os investidores, porque assim, né, como era muito novo, eu deveria ter escolhido mais gente que tivesse sinergia com o meu mercado. Eu peguei pessoas que não podiam no final do dia me ajudar. Não agregavam valor, eu só sócio, né? Só para botar dinheiro. Então se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo cara, encontra pessoas que já fizeram coisas similares para ser os primeiros investidores. Era difícil naquela época também, Era muito difícil. Puxa vida. Era muito difícil. Eu só não sabia nem ligar o computador. Eu lembro que eu olhava aquilo lá e falava, meu Deus, quando eu era garoto, né? Era muito difícil mesmo. O setor de tecnologia, tem espaço, você acha, para crescer ainda mais no Brasil? Como é que você enxerga o setor por aqui? Com certeza. Assim, uma das coisas que a gente vê no Brasil, né, é que a maior parte dos problemas da nossa sociedade não estão resolvidos ainda, né? Então você vê assim, primeiro o governo, né? Claro que nos últimos anos isso melhorou muito, mas até pouco tempo atrás, tu tinha que ir num órgão público para fazer qualquer coisa. Sim. Quanto de papel que não roda ainda, cartório. Então assim, que horror. Na minha percepção, a gente está vivendo o começo da tecnologia. Da grande revolução. Porque se tu vê assim, as pessoas elas ainda saem de casa para fazer a maior parte das compras. Sim. Elas ainda vão em lotérica. Cara, tu pensar que alguém vai pagar uma conta numa lotérica. É difícil, Então é um negócio assim, a gente... Hoje tem até o bate a foto ali do código qualquer de barras, celular. Ou você pode botar o número na internet, né? Tem tanto jeito de pagar, qualquer celular, exatamente. Então assim, a gente está vivendo, na prática, sim, eu gosto de brincar que a gente aqui que tá por São Paulo, tá em Joinville, onde eu sou, a gente vive no Brasil com Z. Que é o Brasil de Apple, de iPhone. Sim. Mas existe o Brasil com S. Samsung. O Brasil com S é um mundo à parte. Entendi. O Brasil brasileiro e o Brasil importado, você diz. Exatamente. Não, é verdade. O Brasil brasileiro ainda que é pro norte, principalmente, ali. E às vezes até aqui, mas é que a pessoa que não é envolvida no nosso jeito de viver, mais influenciado pela tecnologia e coisas assim. Sim, entendi a diferença. É muito diferença. Não, sim, sem dúvida nenhuma. O Brasil dos brasileiros é diferente do brasileiro importado, né? Entendi. Mas no sentido aqui das startups, né? Como você vê esse setor de startups aqui no Brasil? Eu acho que assim, a gente teve um boom aí nos últimos 2 anos, com investimento em muita coisa que não para em pé. Então, assim, você teve unicórnios surgindo em 6 meses, pagando para trabalhar. Ou seja, assim, dando tudo de graça, ou fazendo dumping de mercado, vendendo a menos do que custa, para tentar abocanhar, contando com o dinheiro de investidor. Então, você teve, de certa forma, uma criação artificial de empresas. Claro. Mas daqui para frente, com essa mudada do mercado, de voltar para uma visão mais de vamos gerar caixa, vamos gerar margem, que não é só caixa, né? Vamos gerar EBITDA, né? Você vai ter uma mudada em que vão surgir empresas que de fato geram valor. Porque assim, alguém do mercado financeiro, inclusive, me falou uma coisa muito interessante, que o melhor negócio do mundo é uma loja de R$100. Já ouviu essa? Não. O melhor negócio do mundo é uma loja de R$100. Tu vende R$100 a 99. Tu vai vender como se o amanhã não existisse. Sabe qual é o pior negócio do mundo? Uma loja de R$100 que tu vende a 101.
Que aí não vende nada. Não vende nada. Claro. Então, o que acontece? As startups, elas estavam se virando lojas de R$99. Tá. E agora elas vão ter que aprender a virar loja de 101. O que é 101? É gerar valor. Claro, é o cara querer entrar no teu negócio e pagar mais do que ele paga por aí na média, só que o que tu faz é melhor. Você tem que entregar para eles. Tem que mostrar que você vai entregar e depois tem que entregar. E nesse sentido, você vai ter uma onda de empresas que de fato vão resolver problema e dar retorno para o mercado de capitais, que essa é a essência do empreendedorismo. Você não pode ter um negócio que é feito para captar dinheiro e gastar e jogar dinheiro. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Então, eu acho que vai haver essa mudança. Tem bastante aventureiro também, né? Muito, muito, muito. Eu vi coisas assim, no meu próprio mercado, competidores captando centenas de milhões de dólares. Nem fala, Piero, cada coisa maluca captando dinheiro. Arremessando pela janela. Teve até de bilhão na Bolsa. Exatamente. Até na Bolsa teve maluquice e coisa tecnológica que parecia que era um negócio e era outro. Depois o cara muda o foco da empresa, aí depois muda a razão social e de repente você vai fazer um negócio, faz outro, né? Puxa vida. E você viu muito isso também? Vi. Rapaz, puxa vida. E que dificuldades você vê, né, para as empresas de tecnologia brasileiras se desenvolverem? O que precisa mudar para as empresas se desenvolverem ainda mais aqui no Brasil? Eu acho que assim, uma das coisas que a gente tem algo muito cultural, né? É uma aversão à falha, ao fracasso. Porque assim, quando você está começando um negócio, é muito normal você errar. Né? Então, e os erros fazem parte do processo de desenvolvimento. Claro. Eu não estou falando de uma companhia na Bolsa. A Bolsa já não é mais espaço para isso. Mas quando você está falando de um negócio novo, você tem que entender que uma empresa ela pode falhar. Claro. E aqui no Brasil se tem uma aversão ao risco. Então, a pessoa, como a gente vem desse cenário de poupança e de renda fixa, as pessoas têm essa aversão a errar. Juro alto e tal. Então, eu acho que primeiro é mudar essa mentalidade em que quando você lança um negócio, você tem que se dar o direito de errar e consertar rápido. Mas que isso não é o final da sua vida, isso de fato é parte do processo. Essa é a primeira coisa. Tá. Segunda coisa, que isso é uma mudança mais do mercado, né? Sim. Que aqui era muito normal, quando você ia captar na minha época, por exemplo, a maior parte dos investidores, eles vinham e falavam assim, não, eu boto dinheiro na sua empresa, só que eu quero controle. Aí não dá, isso vai falir. Aí você pega um cara... Você não sabe fazer o que eu faço. Exato. Então, assim, a primeira é a maturidade sobre o que significa os estágios de desenvolvimento das companhias. Então, uma companhia, num estágio de captação de anjo, você capta dinheiro para diluir 5%, 10%. Bem pouquinho. Você não vai... É um anjo. É um anjo, exato. Tá. Então, essa questão do que significa o investimento de risco e que não adianta você ter muito da empresa, que se não sobrar para o fundador, ele vai para a próxima. Lógico. Já fez com tudo aí, você. Então, acho que essa é a coisa. E por último, né, que a gente também precisa para desenvolver aqui, são cenários de saída, ou seja, de venda, de IPO de empresas que realmente são sustentáveis. Porque nos últimos anos você teve alguns IPOs, mas eu diria que assim, dos 10 que tiveram do ano passado, talvez 2 ou 3 sejam negócios realmente... Você acha que é por isso que a gente viu algumas empresas caírem 90% da Bolsa? Exatamente. Foram vendidos por um valor que estava errado. Porque assim, como na época você estava tendo uns múltiplos em mercados privados de 20, 30, 40 vezes a receita, o cara ia pro público falando, cara, eu quero 50 porque aqui é líquido, né? Então você tinha uma visão assim, de quando depois esse cara foi executar o plano, aí tu vê que o plano não para em pé. Quando vira uma companhia pública, não tem mais o que esconder. Né? Óbvio. E você da Asas, Piero, você está pensando em abrir o capital da Asas? Vai querer ajudar a nossa lá da XP? Se sim, por quê? Né? E se não, por que não? Ainda não? Claro, assim, primeiro que nesse momento a gente está executando uma visão muito de longo prazo. Né? E a gente sabe que a partir do momento em que a gente abre capital, a gente tem que começar a pensar no final do dia de quarter em quarter. Né? Sem dúvida. Então, por alguns anos, eu diria que 2 a 3 anos, a gente gostaria, se for possível, a ficar com o capital fechado. Mas, eventualmente, a gente entende que os nossos investidores eles têm uma orientação de liquidez. E a liquidez, sem eu ter que sair do negócio, que é algo que eu quero para minha vida continuar e fazer um negócio de longo prazo, eu acredito que um IPO seja algo que faça muito sentido. Não sei aonde ainda, a gente sabe que tem a Bovespa, tem a Nasdaq, tem algumas bolsas. A Bolsa da Tecnologia, a Nasdaq, né? Isso. Encaixa com você. Não saberia dizer, porque assim, no meu caso, existe uma questão que existem poucas empresas de tecnologia realmente boas no Brasil. Então talvez faça sentido ser na Bovespa, porque tem poucas.
Tá, aí seria bom que você se destacaria, vai ser uma das poucas boas por lá. Exato. Tá. Ou lá fora, caso você tenha uma diferença muito grande de múltiplos, de visão, se vale a pena, mais. Tem que ir pra lá, é óbvio. Posso fazer uma pergunta difícil, que é uma opinião sua? Claro. Por exemplo, o Twitter, lá, o Elon Musk comprou o Twitter, e ele tá delistando, tá tirando da bolsa o Twitter. O que você acha disso? Provavelmente ele quer mexer no negócio, eu diria que no nosso termo ele quer pivotar, ou seja, ele quer trocar a direção do negócio. Tá. Ele mandou embora o CEO, o CFO, o cara levou $100 milhões de bônus depois de ser mandado embora. Deve ter ficado feliz. Mas ainda bem que me mandaram embora. Muito bom. Mas a minha opinião é assim, como ele quer pivotar o negócio, ele quer mudar o rumo, se ele continuar com uma companhia pública, ele vai ser muito penalizado porque ele não vai conseguir entregar em menos de 3 meses. E a gente sabe que no final do dia uma companhia pública é de quarter em quarter. Então quando você tem uma visão, contas e tal. Quando você quer uma visão de longo prazo, coisa de 2, 3 anos, você começa a gastar muita energia justificando o porquê que a sua empresa não está gerando caixa, não está crescendo quanto deveria de quarter em quarter. Só teve uma pessoa que fez isso bem até hoje, que foi o Jeff Bezos da Amazon. Ele foi a única pessoa que durante 10 anos ele mostrou para todo mundo que comprou ações da companhia dele que ele não ia dar lucro. Tá. E as pessoas compraram. Todas as outras tiveram dificuldade quando eles tiveram que viver de quarter em quarter e visando de longo prazo. Sabe que o Jeff Bezos ele vendeu 10% da Amazon por $1 milhão lá no comecinho. Nossa senhora, esse pessoal deve estar... Ele falou, pô, esse pessoal ficou rico, ele falou. Esse pessoal aí. Mas eles mereceram, eles me deram $1 milhão quando ninguém queria dar. Né? E ele vendeu, se não me engano, para umas 20 pessoas. Caramba. Que $30 mil de um, $50 mil de outro, $60 mil de outro. Cada um pedacinho, ele vendeu para umas 20 pessoas, eu li. Né? Outra coisa, então, mas aí no final, então, você pretende abrir capital daqui a 2 anos e o Twitter vai dar essa pivotada, né? Sim. E como é que é atuar, né, nesse setor que é bastante regulado, né, como uma instituição de pagamento hoje? Eu sei que lá atrás, né, teve aquelas turbulências todas, mas depois você encaixou no trilho. E hoje, como que é atuar nesse setor tão regulado? Olha, te dizer que metade da minha vida é falar com advogado. Tá. Então hoje a gente tem em torno de uns 20 advogados dentro da companhia. Tá. Eu sou presidente do conselho justamente porque isso toma tanto tempo que tem que ter um CEO, que é o meu irmão, que toca a operação interna, e eu toco a parte regulatória, a parte societária, a estrutura da companhia. Tá. E assim, você vive coisas que você jamais imaginou viver. Então, por exemplo, você tem um ministro te mandando um comunicado para falar assim, olha, tá vendo esse CPF aqui? Tá. Se tu movimentar algo para esse cara, eu vou te prender em 2 dias. Essas são duras, hein? Então, Oi, alô? Você leu o e-mail e fala, não deve ser aqui, não é mesmo, cara, tá cá. Então, assim, cara, tem coisas que tu não imaginava, assim, viver, você receber comunicados da justiça de coisas, você tem que, assim, coisas que são interessantes. Você tem que estar sempre pronto para ir para Brasília, porque como presidente de uma instituição financeira, o Banco Central pode te chamar lá para conversar em 24 horas. Nossa senhora, que puxado. Então, assim, cara, tem umas coisas que você nunca imaginou viver, mas tem as coisas boas, por exemplo. Quando você se torna uma companhia regulada, o que você passou, você vale mais por isso. Claro, sem dúvida nenhuma. Então eu fui a 31ª, hoje deve ter umas 40 no meu segmento, mas no meu caso, além de IP, eu sou uma SCD, que é uma sociedade de crédito direto. Então eu posso fazer todas as mesmas coisas que um banco pode, sem ter toda a regulação de um banco. Tá. Então, o que isso faz com que o meu conglomerado financeiro, ele tenha um valor muito interessante para o mercado. Então, nesse momento, eu tenho muitas empresas procurando para fazer parceria, para entender o tipo de produto que eu consigo prestar. Tem outros bancos me procurando. Então, assim, é uma posição muito interessante para se fazer negócio. Muito legal. E você enxerga alguma mudança nesse setor de meio de pagamento? Sim, vão ter muitas. O que está por vir aí? Acho que a principal, e é o próprio Banco Central quem tá promovendo, é o CBDC. O que é CBDC? O CBDC é o Real Digital. Né? A moeda é Central digital. Bank Digital Currency, é o termo, né? E o Real Digital, ele não vai ser para o usuário final. Ele vai ser Qual que é a diferença do Pix? Essa é uma pergunta interessante. O Pix, ele é um meio de pagamento. Tá. O Real Digital vai ser como o ouro. Então, ele não é uma moeda para você ficar trocando, é para guardar valor. Então, por exemplo, eu tenho o dinheiro lá, eu olho no meu aplicativo, tá lá, eu vejo o dinheiro no banco. Qual que é a diferença disso para um dinheiro digital? Você não vai perceber. Quem vai perceber é os bancos. Porque, por exemplo, o que vai permitir, tá? Hoje,
Entendi. Um banco, só para ter a estrutura bancária, tá? No Banco Central tem o SPB, onde está todo o dinheiro. Em cima do SPB você tem os bancos. Cada banco, ele é quem diz assim, ó, olha, o Pablo tem 50 mil reais aqui comigo. O Piero tem 10 mil reais aqui comigo. Quem diz isso é o banco. Mas no final do dia, o dinheiro está no Banco Central. Com o real digital, não vai ser isso. Com o real digital, o banco vai poder guardar o dinheiro no teu nome lá no Banco Central. E o banco vai passar a ser basicamente uma camada em cima do Banco Central. Entendi. O que isso permite? Permite que, por exemplo, quando você vai emprestar dinheiro, ele consiga varrer toda essa rede e saber assim, olha, ele é um cara que eu posso emprestar dinheiro abaixo da taxa de juros, porque ele tem ativos no sistema financeiro para garantir esse empréstimo. Garantir, sem tu ter que botar em garantia explícita, ou seja, tu não trava o negócio. Muito interessante, muito interessante. Então vai baixar o custo de capital de todo o sistema financeiro. Tá. E as criptomoedas? Qual a sua opinião das criptomoedas? Acho que assim, criptomoeda, você tem um futuro sem volta. Você tem muitas criptomoedas que elas não têm o princípio da escassez. Então, assim, a lógica da criptomoeda, que a mágica do Bitcoin ela é escassa. Cada vez tem menos, cada vez é mais difícil de encontrar. As que seguem esse padrão, elas são, por si só, inflacionárias. Ou seja, elas tendem a valer mais no mercado. Essas têm muito futuro. Agora, as criptomoedas que são tokens, ou seja, qualquer um emite do jeito que quer, isso eu não vejo nenhum valor, porque não tem a questão do limite de quantidade. Não tem a raridade. Não tem a raridade. Se todo mundo pudesse fazer ouro, não valia nada. Exatamente. E como é que você vê Asas daqui a 10 anos? Nós queremos estar atendendo alguns bilhões de clientes. Com certeza. Hoje, quantos clientes tem? 700 mil contas ativas. Mais ou menos, acho que vai virar 1 milhão ano que vem já. A gente pretende estar com alguns bilhões de contas. Em alguns países, a gente entende que é um problema do mundo todo. Né? Que é bem escalonável o seu business. Sim, sem dúvida. A gente já tem cliente em todas as cidades do Brasil, praticamente, em todos os estados. Então, assim, é algo que hoje é brasileiro, mas a gente tem a ambição de estar no mundo inteiro e resolver problema da humanidade, se der, né? É isso aí. Muito obrigado pela presença, Piero. Estamos chegando ao fim desse bate-papo super instrutivo aí para os nossos amigos de casa que estão acompanhando a programação da Jovem Pan. Não saia daqui. Pega um outro programa. Piero, muito obrigado. De verdade mesmo, uma honra receber você aqui. Hoje conversamos com Piero Contesini, né? É isso assim que fala certinho? Isso mesmo. É isso aí. Um forte abraço para você que fica em casa e vai, Torinho! Vai, Torinho! Valeu! Valeu! Realização Jovem Pan News.